São 19h09. Estou aguardando o ingresso dos alunos em sala para nós começarmos a nossa aula de Ciências Materiais da Faculdade Anhanguera do Rio Grande. Vou esperar mais 5 minutos antes de começar a aula. Bruno, eu estou começando a minha aula. Fala, cara. Não, ele lançou a prova em tempo hábil. Tudo bem, tu pode opção outro, pode lançar ou mandar ele para a segunda chamada. Eu mando ele para a segunda chamada. Indiferente, cara. Se ele te enviou, eu não aceitei porque a minha prova foi antes dele entrar no sistema. Não. Segunda chamada. Coloca não realizado. Não, como assim? Coloca como não realizado, porque ele vai para a segunda chamada. Tá? Tá, bueno.
Bem, vamos iniciar nossa aula de licenças materiais do dia 4 de junho. Bem, hoje eu quero com vocês, eu vou compartilhar minha tela de trabalho. Quero compartilhar com vocês a questão dos comportamentos dos carregamentos ao longo de uma barra. Bom. Então, determinação dos esforços solicitantes em estruturas isostáticas. Então, nós vamos trabalhar com estruturas isostáticas. Então, quando eu quero dizer que eu tenho uma estrutura isostática, é que eu tenho o mesmo número de equações para o mesmo número de incógnitas para resolver uma determinada situação. Então, vamos lá. Então, em estrutura de mecânica clássica, então a estática aqui é o nosso campo de estudo, estuda a questão de equilíbrio dos corpos. A dinâmica estuda os movimentos. Tá. Então, na parte do elemento estrutural, quais são os elementos estruturais que nós vimos até o momento? Quais são as funções do elemento estrutural em uma edificação ou uma estrutura de engenharia? Então, primeiro, atender às condições arquitetônicas ou funcionais da edificação ou da estrutura, por exemplo, se é um pórtico, se é um telhado, né? Se é a estrutura de um guindaste. Transmitir os carregamentos que são advindos das ações ao qual a gente está submetendo a estrutura ao solo. Então, a gente faz o caminho das cargas, a gente faz a transmissão dessas cargas para o solo. Então, resistir à ação e garantir a estabilidade e a segurança estrutural dela. Tudo bem. Então, algumas coisas que nós temos que nos preocupar quando a gente vai fazer um projeto estrutural, seja de um edifício, seja de um projeto mecânico, de um eixo, né? Então, primeiro a geometria. Então, qual é a função, qual é a dimensão, onde vai estar localizada essa estrutura? E como é que a gente vai, qual é o sistema estrutural, qual é o sistema de classificação dela? Ou seja, conforme ela vai estar localizada na estrutura, quais vão ser os vínculos que essa estrutura vai ter. Então, nós vamos, as ações, ou seja, nós vamos classificar ela quanto à sua combinação, quantificação ou classificação forma, se vai ser uma composta, se vai ser uma simplesmente vai suportar só cargas de tensão, ou só cargas de compressão, ou uma estrutura que vai ser mista. Esforços solicitantes nos elementos estruturais, ou seja, aquela análise de comportamento, resposta estrutural, que o elemento é submetido aos diversos carregamentos. E o dimensionamento em si da estrutura. Então, qual é o comportamento estrutural e se aquele material que nós escolhemos vai resistir ao esforço solicitado de projeto. Então, elementos que compõem a estrutura. Então, nós podemos classificar segundo a sua dimensão, então ele pode ser um elemento tridimensional, ele pode ser um elemento bidimensional, ou plano, ou pode ser um elemento unidimensional, ou linear. Exemplo do elemento tridimensional, um cubo, bidimensional, uma laje, unidimensional, por exemplo, um cabo. Ok? Então, elementos bidimensionais. São elementos com 3 dimensões de mesma ordem de grandeza. Então, nós vamos estar falando sempre que eu vou ter elementos na direção x, y e z, por exemplo, ou na ordem de grandeza de metros, ou na ordem de grandeza de centímetros, ou na ordem de grandeza, por exemplo, de quilômetros. Isso é um elemento estrutural de 3 dimensões. Ok? Então, pode ser aí um elemento de fundação, tá? Ou uma barragem, por exemplo. Elementos bidimensionais são elementos onde 2 dimensões
tem a mesma ordem de grandeza em relação a uma terceira. Então, nós podemos estar falando o quê? De lajes, né? Elementos de casca. Como assim elementos de casca? Sim, nós poderemos estar falando em termos de um reservatório, de um tanque, onde eu coloco um fluido, seja ele líquido ou seja ele gasoso, ok? Elementos unidimensionais ou lineares são elementos onde preponderantemente uma dimensão é muito maior que as outras duas. Então, geralmente, esses elementos estão submetidos a carregamentos de ordem longitudinais. Então, barras, colunas, tirantes, sejam eles transversais ou até mesmo vigas. Então, eles estão sujeitos a cargas normais de flexão, de esforço cortante ou também de tração. Então, aqui alguns exemplos de sistemas. Aqui nós temos um sistema treliçado. Aqui nós temos o exemplo de um pórtico. Tá? Então, subsistemas horizontais seriam lajes, vigas, grelhas, calhas, treliças espaciais. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a estrutura de um prédio, esse prédio eu posso estar composto de diversos elementos. Então, por exemplo, eu tenho elemento de ordem unidimensional, por exemplo, as colunas, né? Eu tenho elementos de ordem bidimensional, por exemplo, aqui as lajes, e eu tenho elementos de ordem tridimensional, por exemplo, aqui as sapatas. Outro exemplo de elemento de ordem bidimensional pode ser a cobertura dele, o formato de um telhado, por exemplo, tá? Então, subsistemas verticais, eu posso ter uma torre de transmissão, né? Ou a estrutura do suporte de um guindaste, são tudo elementos, subsistemas de elementos verticais. Como é que nós vamos fazer as vinculações desses sistemas estruturais? Então, nós podemos dividir essas vinculações em alguns exemplos, como barras, ou seja, são aqueles elementos lineares simples, onde está sujeito a esforços axiais e gerais, ou esforço ou de chapa. Os nós, que são os pontos onde fazem a união das barras, que nós vimos isso já lá no estudo das treliças. E os vínculos, que são as ligações ou as vinculações que essas barras são unidas entre si ao sistema chapa-terra ou ao seu sistema de sapatas. Então, como é que a gente pode direcionar esses vínculos? Nós temos vínculos de primeira, de segunda e de terceiro gênero. Tá? O vínculo de primeiro gênero é aquele que me permite um movimento de translação, ou seja, eu estou impedindo meu movimento de translação em X aqui, mas no entanto eu permito que esse meu vínculo se translade em X, ou seja, eu impeço que ele se mova na vertical, mas no entanto eu estou permitindo que ele se mova na direção X. O vínculo de segundo gênero, ele me impede as translações tanto na vertical quanto na horizontal. Então, eu não tenho movimentos nem em X, nem em Y. E esse impedimento de movimento me ocasiona o quê? Forças de reação a essa tendência de movimento. Ao contrário do vínculo de primeiro gênero, aonde eu vou ter o movimento livre em X e a minha reação a esta tendência de movimento apenas será localizada na direção X. Bom, e eu também posso ter o que a gente chama de vínculo de terceiro gênero, aonde ele é impedido um movimento em todas as direções, ou seja, X e Y, e ele também impede o quê? O giro, a rotação desse sistema no eixo aonde ele está vinculado. Então, a gente chama disso de um engaste, uma barra engastada, por exemplo. Tá?
Então, no vínculo do primeiro gênero, eu vou ter apenas a reação de apoio na direção oposta, onde está vinculado. No vínculo de segundo gênero, eu vou ter reações em X e Y. E em vínculo do terceiro gênero, eu vou ter as reações em X e Y e o meu impedimento, a tendência do giro. Então, nós já vimos isso, né, que estruturas treliçadas são de barras simples, aonde nós temos vínculos para determinação geométrica do nó correspondente em duas translações. Nós temos barras gerais, são necessários 3 vínculos para a determinação geométrica do ponto do plano. Bom, então nós vamos trabalhar sempre com as estruturas aqui em estruturas isoestáticas. Então, por exemplo, aqui, então, se nós temos um número determinado de nós precisamos ter um número determinado de chapas e assim sucessivamente. Então, eu vou chamar aqui uma estrutura é isoestática. Se nessa minha estrutura eu vou ter 3 equações a 3 incógnitas. Tá? Então, estruturas isoestáticas são estruturas com vínculos externos em número necessário e suficiente para a determinação geométrica, ou seja, as suas equações de equilíbrio determinam as forças externas como incógnitas reativas. Então, se nós temos uma barra ou uma viga e ela é uma carga distribuída, eu tenho essa carga distribuída com uma força externa e essa minha carga é representada por uma carga concentrada no seu centroide da barra. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede de tijolo apoiada sobre uma viga ao longo do seu carregamento. Então, eu vou ter aqui o carregamento de peso da própria viga e o carregamento da viga. Então, nós temos aqui o quê? O peso específico do concreto vezes as dimensões do concreto e o comprimento da viga. Isso me dá o quê? Que o carregamento da viga me dá 0,75 kN por metro. Se eu quiser saber o total do carregamento, eu tenho que multiplicar pela quantidade de metros dessa viga para me ter o carregamento total que essa viga está sofrendo. Então, os tipos de apoio. Então, nós temos apoio contínuo distribuído, no caso de barras apoiadas, em um meio contínuo, com fundações de sapata corrida, apoiadas, por exemplo, ao solo ao longo do seu comprimento, e com uma reação em direção perpendicular ao eixo. Apoios discretos ou pontuais são elementos cuja dimensão de contato da barra tem um comprimento considerado pequeno em relação ao comprimento da barra, podendo ser considerado praticamente como concentrado em um ponto ou vínculo da barra. Então, equações de equilíbrio são estruturas, são equações, são sistemas estruturais, submetidos ao carregamento conhecido, que se mantêm em equilíbrio devido às suas reações, ou incógnitas, correspondentes aos seus vínculos externos, que restringem os seus graus de liberdade do sistema, ou seus movimentos. Então, reações de apoio, dado um corpo rígido chapa qualquer, contínuo no plano O, XY, sujeito a um carregamento externo conhecido, para o seu equilíbrio deve ter. Então, vamos lá. Para uma chapa isostática, então, nós temos que ter o quê? Que o meu número de vínculos tem que ser o quê? 3 equações, 3 incógnitas com 3 a 3. Então, as minhas equações de equilíbrio, nesse caso, são o quê? O somatório das forças em x igual a 0, o somatório das forças em y igual a 0, e o somatório dos momentos também tem que ser igual a 0. Esforços solicitantes em estruturas planas isostáticas. Em uma estrutura de equilíbrio, os esforços solicitantes em uma seção transversal genérica são forças que equilibram as ações externas
que atuam à esquerda ou à direita da seção. Os esforços solicitantes formam um par de ação e reação dentro do corpo, de mesma direção e intensidade, porém de sentidos contrários, nas duas seções transversais. Então, se nós tivermos uma barra e nós fizermos um corte nessa seção, no ponto desse corte nós vamos ter forças que irão aparecer de mesma direção, mesma intensidade, porém de sentidos contrários. Então, essas forças atuantes na seção transversal podem ser reduzidas, a uma força resultante aplicada em um ponto no centro de gravidade da seção e a um momento binário resultante. Então, para facilitar o cálculo desses esforços solicitantes, obtém-se as componentes destas resultantes nas direções do eixo longitudinal para os eixos ortogonais a este, que contém a seção da barra. Então, está aqui, gente, os eixos ortogonais. Então, aqui é o eixo transversal e os eixos ortogonais. É como se nós tivéssemos o eixo transversal aqui, ó, na direção de Z, ou seja, que sai da tela do computador, e os ortogonais formado pelo plano x e y. Ok? Então, vamos lá. Então, a força normal ou força axial, nós temos o esforço cortante, nós temos o momento fletor e o momento torsor. Então, as componentes dessas forças, considerando-se que a estrutura plano do carregamento contínuo no plano x, y, são esforços solicitantes no modo axial. O momento fletor é o esforço cortante y, terá no módulo x, y e z. Então, a nossa conversão de sinais será sempre a seguinte. O esforço normal, ou seja, esse esforço normal pode ser de compressão ou de tração, tá? Nós sempre tomaremos o esforço positivo, ele como sendo um esforço de tração. O esforço cortante, ele sempre à esquerda, ele vai estar no sentido de baixo para cima, e à direita positivo de cima para baixo. O momento fletor, ele sempre terá no sentido anti-horário, como um esforço positivo. E o momento torsor, ele sempre no sentido da regra da mão direita, juntando os dois vetores na direção transversal e normal. Determinação dos esforços solicitantes. Então, as equações de equilíbrio, aquela que nós já temos estudado na direção x, y e z, determinam a condição de equilíbrio da estrutura, ou pelo menos parte dela, à esquerda ou à direita da seção transversal ao qual estamos estudando. Então, por exemplo, se nós temos uma viga, aonde essa viga é uma viga biapoiada e parte dela está em balanço, nós temos em A um vínculo no segundo gênero e nós temos no ponto C um vínculo do terceiro gênero. Nós temos apenas nessa nossa viga uma carga distribuída que é o próprio peso da barra. Então, no ponto fixo A, nós temos os deslocamentos restritos pelos esforços cortantes na direção X e na direção Y. Já no apoio móvel em C, nós apenas restringimos o movimento na direção Y. Então, quais são as forças que nós temos atuando no total? Nós vamos ter que o somatório das minhas forças em X vai ser a minha H de A, que vai ser igual a 8 kN. E o meu somatório dos meus esforços em Y vai ser quem?
a minha V de A mais a minha V de C, menos quem? Menos o peso da barra localizado em seu centroide. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos uma condição que eu não sei qual vai ser esse valor aqui, da V de C, nem da V de A. Então, nós temos aqui uma equação com duas incógnitas. Como é que a gente pode resolver isso? Usando a terceira lei, a terceira relação de equilíbrio, que é justamente a equação dos momentos. Então, uma carga concentrada distribuída vai ser transformada em uma carga concentrada fictícia. Então, se eu tenho 5 kilonewtons, desculpa. Se eu tenho aqui, ó, que eu tenho 5 kilonewtons por metro e o tamanho total da minha barra é 5,5 metros, eu pego esses meus 5,5 metros, multiplico pelo valor da carga por metro e eu tenho o total do peso desta barra, um total de 27,5 kilonewtons. Esta alocação aqui é colocada no centroide da minha barra. Ou seja, se a minha barra tem 5,5 metros, ela vai estar alocada em que ponto? A 2,75 metros. Tá? Beleza, vamos lá. Bom, gente, então, se eu já tenho que meu somatório das forças em X é 8 kN, o somatório das minhas forças em Y vai ficar aqui, então, a minha reação do apoio A mais a minha reação do apoio B vezes o peso total da barra. Bom, eu escolho sempre um dos pontos para fazer o somatório dos momentos. Então, vou escolher como é que se comportam os momentos em relação ao ponto A. Bom, em relação ao ponto A minha reação, qual é a força que está em A aqui? É a reação de A. No entanto, essa reação de A não tem nenhum momento, por quê? Porque ela está exatamente no ponto que eu estou analisando. Então, a distância da geração ao ponto é zero. Então, esse momento não me importa. Se eu tenho ponto A, eu estou analisando quem aqui? Estou analisando o esforço da força resultante em relação ao ponto A. Esse momento aqui, gente, ele tem um momento no sentido horário. Nós temos que o nosso sentido horário é negativo. O livro que coloca como sentido positivo. Eu usei uma anotação diferente, mas vai dar o mesmo valor. Então, eu vou pegar aqui os meus 22,5, que é a força do centroide, vezes quem? Vezes o ponto de aplicação dessa barra, que é o 2,5 dividido por 2. Ok? Muito bem. A minha reação de C vai ser quem? Essa força me faz uma tendência de giro anti-horária. Então, esse momento é positivo. Então, eu vou ter minha reação de C vezes 4. Bom, fazendo este cálculo todo, nós vamos chegar que a nossa reação de C vai ser 18,9 kN. Bom, como eu quero saber a minha reação de A, eu retorno a minha equação anterior aqui, Tá. Substituo o 18 aqui e vou ter exatamente qual vai ser o valor da minha reação de A, que no caso aqui é 8,6 kN. Muito bem. Tá, gente? Um outro exemplo, imaginemos que nós temos uma barra de 2 metros de comprimento e aonde eu tenho apenas o balanço dessa minha barra. E ela está em balanço. Tá? Então, a minha reação em X, olha aqui, se eu vou ter aqui, vai me aparecer esforço aqui, e aqui eu vou ter esforço em X e Y em um momento.
ok? Então, eu vou ter aqui que a minha força em X vai ser a minha H de A menos o N de B, que vai me dar 8 kN. A minha F de Y, vou ter R de Y, e meu MB de Y, que é o 2,7 kN. Então, quais são as equações, então, analíticas que me representam esses esforços? Então, como é que eu determinaria isso analiticamente? Qual é o comportamento matemático desses esforços? Bom, se nós tirarmos que a minha barra se comporta de uma maneira linear, como uma barra solicitante, eu tenho um comportamento linear aqui, então um comportamento de equação de primeiro grau. Então, aonde os meus limites desse meu comportamento vai de quanto? De 0 a 4 metros. Ok? Então, e o meu esforço em X, esse então vai ser meu esforço em X. É uma carga linear. Bom, o meu esforço em Y vai ser o quanto que esse incremento desse meu valor está crescendo em relação a X. Então, aqui eu vou ter uma equação de primeiro grau. E o meu momento, que é a reação da derivada, na verdade integral de segunda ordem, então eu estou subindo um grau aqui, ó. Tá? Então, nós temos que as equações gerais de movimento me determinam o seguinte: sempre, os esforços localizados são cargas de primeira ordem. Se eu já começo com um esforço de carregamento composto, bom, tudo é uma questão em relação à derivação e integração. Ok? Então, aqui, ó. Então, no caso analisado, que nós começamos a ver lá, ó, então nós tínhamos uma carga, e essa carga ela estava tendo reação em A em B aqui, e uma carga solicitante ali. Então, nós obtivemos o quê? Que ela já parte, toda a carga que nós colocamos na nossa barra, ela é indicada como se fosse um ponto de descontinuidade. Então, nós temos que analisar que exatamente no instante inicial da barra, eu não tenho nada de carga, então ele tem que ser zero. Assim como depois quando a barra termina, então também tem que ser zero. Por isso que chega e corta o zero aqui. Bom, nós vimos o quê? Que na abscissa, ou seja, nós vamos representar o esforço cortante, o que está querendo cortar a barra, nós vamos representar com o valor da minha reação em A, que foi 8,6 kN. Então, nós vamos representar para baixo. Ok? Bom, a nossa reação lá em C nos deu um valor de 11,4. Então, ele vai o quê? Ele vai pegar de 11,4, ok? Até zerar. Então, ele me dá uma reta aqui, e a reta aqui, e ela baixa em zero. Bom, se eu estou trabalhando com derivação, ok? A derivada de uma reta é uma parábola. Então, se eu tinha aqui uma reta, eu vou ter uma parábola. Bom, e esse salto aqui, ó? Então, sempre que eu tenho isso, eu quero que vocês entendam. Sempre que eu tenho uma reação, uma carga aplicada, eu tenho um ponto de descontinuidade. Então, é aquela função limite que nós vimos lá em cálculo 1, que é justamente o ponto de descontinuidade da função.
ok? Então, à esquerda do ponto de inflexão, nós temos um comportamento matemático. À direita do ponto de inflexão, nós vamos ter outro comportamento matemático. Então, aqui nós temos um comportamento positivo da viga, e aqui nós vamos ter um comportamento negativo da viga, do momento torsor. Fletor, desculpa, gente. Tá? Então, a força constante representa a descontinuidade no diagrama devido à carga concentrada no ponto C, que foi justamente a reação de apoio. A diferença ou a soma dos módulos dos valores da força cortante à direita ou à esquerda do ponto são dados pela relação da diferença positiva e negativa da aplicação da força. E representam a carga total concentrada na reação de apoio de 18,9 kN. O momento fletor é a descontinuidade da inclinação do diagrama devido à carga concentrada no ponto C. Ou seja, se nós não tivéssemos a carga ali, se o nosso apoio, por exemplo, estivesse no ponto final da viga, nós íamos ter um comportamento linear ao longo de toda a viga e nós íamos ter exatamente a representação de uma parábola perfeita no gráfico de momento fletor. Então, relações diferenciais entre o esforço excitante e o fletor foi o que eu estava comentando com vocês. Então, sempre o esforço cortante. Então, é a derivada de primeira ordem. O momento fletor uma derivada de segunda ordem. Mas, por exemplo, se eu já tenho uma carga que ela não é distribuída uniforme, e sim ela já é uma carga que está variando ao longo da seção, então eu não estou partindo de um valor constante, eu estou partindo já de uma equação de primeiro grau. Então, no momento que eu integrar essa função, o meu esforço cortante já vai ser uma equação de segundo grau. E o meu aumento fletor, no momento que eu integrar a minha equação do meu esforço cortante, vai ser uma equação de terceiro grau. Então, tá ali, ó. Equações de equilíbrio. Então, nós vamos ter, então, que a f de x vai ser igual a quem, então, gente? Olha lá. A minha q de x dx. Então, aqui, ó. Então, a derivada do esforço cortante é igual a q de x dx. Se nós integrarmos, então, essa criaturinha aqui, ó, nós vamos chegar ao quê? Que o momento fletor é a minha derivada de segunda ordem da minha q de x. Então, integrando, nós vamos ter exatamente isso aqui, ó. Que o meu esforço cortante vai ser a minha q de x dx mais uma constante. Essa constante são condições de contorno do problema estudado. A minha integral do dm vai ser a integral do esforço cortante. Então, essa equação que eu descubro aqui na derivação do meu esforço cortante, eu jogo ela e integro ela de novo para ter o meu momento. Ok? Bom, e eu descobrindo a minha equação do meu momento, eu vou ter então as duas condições de contorno para a viga estudada. Então, segundo as equações diferenciais, pode-se prever que a forma dos diagramas de esforços de momento fletor e esforço cortante para os diversos tipos de carga distribuída. Então, quando a carga Q for zero, então
V é uma constante e o M é uma variação linear. Quando a carga Q é constante, então tem uma variação linear do esforço cortante e tem o meu aumento na forma de um polinômio de segundo grau. Quando a minha carga Q é uma variação linear, o meu esforço cortante, então, advém de um polinômio de segundo grau e o meu momento fletor advém de um polinômio de terceiro grau. Okay? Bom, na relação aonde eu derivo o momento em relação a x, se eu igualar este momento a zero, eu tenho as condições de máximo e mínimo do meu momento fletor. Ok? Se o meu momento for menor do que zero, o meu aumento é máximo. Ok? Bom, gente, por hoje era isso. Peço que baixem o material de apoio, assistam essa aula quantas vezes for necessário. E eu estou disponível para vocês para a gente fazer os exercícios. Próxima aula eu vou fazer um pouco de exercício dessa parte e vou dar também a parte da teoria nova da disciplina, que vai haver com o quê? Com o coeficiente Poisson. Tá bom? Forte abraço a todos, boa semana.